preciso botar as perguntas do live tip aqui. Vai sobrar para ti. Eu já vou, acho que vou botar a primeira na tua já. Deixa eu ver aqui. Começaram já. Enquanto tu... Deu uma sumida aqui. Eu tenho a pergunta aqui, Leandro, mas posso responder. Ah, tá. Regis, como agora os filhos lidam com as ideias das escolas de hoje? Eu vou no banheiro ali e já volto. Muito bom você! Assim, ó. Como os seus filhos lidam com as ideias das escolas de hoje. Aqui a gente tem uma base, né, de família, aonde a gente procura informá-los, eles, de qualquer situação, né, de qualquer coisa que tenha dentro de um contexto negativo que eles possam ser prejudicados ou prejudicar alguém. Então, quando eles vão para a escola, eles têm uma doutrina sobre isso, né, uma rotina. E aquilo para ajudar, para esclarecer, para respeitar. Mas as ideias da escola, quando eles vêm e trazem aquilo que é colocado, a gente sempre discute. E discute. A minha filha tem 13 anos, e você sabe como é que é uma filha de 13 anos, né? É ponderativa, cheia de perguntas, aquela coisa toda, de dúvidas, né? E ela traz esse conteúdo, ela lida muito bem com isso, na realidade, eles lidam bem com isso. Só que eles também, quando eles observam que essas minhas críticas, e o que eu estou falando com vocês, eu falo com eles também, eles veem que essa procedência há, e todos os três, desde a minha menorzinha, eles batalham para que tenha uma ideologia melhor, para que eles possam aprender melhor, para que eles possam viver melhor dentro do conteúdo da escola, principalmente com diferentes crianças, né, de educação e cultural, né, e também familiar. E, por vezes, o menino, que é um pouco mais difícil, ele destoa, né, porque ele quer viver aquela situação mais fácil, o qual o menino rasga um caderno, o qual o menino quer sair da aula, quer discutir, quer ponderar com o professor. Então, às vezes, ele vê que esse meio é mais fácil de conseguir as coisas, porque os professores também ficam temerosos, né, de fazer qualquer situação, ele meio que tenta se agigantar. Então, a gente aqui em casa, a gente tem essa doutrina, né, a gente tem essa comunicação para que eles lidam bem com essas ideias, com os colegas, com os professores. E então, tendo uma haste familiar, eles lidam bem, certo? Eu acho que qualquer criança, qualquer aluno, ele ia interagir de uma forma melhor, mas quando não se tem, né? Mas graças a Deus aqui a gente tem essa haste, né? Essa informação para eles que fiquem bem aí. Vamos para a próxima? Olha o que a Silvia falou lá, ó. Este ano eles vão fazer intercâmbio pela escola para a Itália, tá? E a escola lá é das 9 às 16h30. Pagam todos os passeios para museus, pagamos comida, paga comida e o material escolar. Mas vale a pena. Nível de ensino é outro. Deixa eu colocar aqui, ó, para vocês verem. Aí, ó. É outra coisa lá, gente. A gente se esqueceu de... Olha só a diferença. A gente se esqueceu de reclamar aqui no Brasil. Entendeu? É que a gente não pode mais reclamar. Esse é o problema, né? Então, se a gente reclama, é chamado como louco. Agora sobrou para mim. Leandro, a IA pode ser controlada para evitar a doutrinação? Muito boa pergunta. Responde, meu amigo. Muito boa pergunta. Quem é que perguntou aí? Quem é o nosso amigo que perguntou? É o Pedro. Só falta ter sido meu filho, né, cara? Daí eu vou comentar com ele.
Olha, no primeiro momento, eu acredito que sim. Tá? Mas aí, como a gente fala aqui no Rio Grande do Sul, uma faca de dois legumes, né? No primeiro momento, eu acredito que eles vão usar tudo isso que eles implementaram, né? A partir de agora, não vai ter mais doutrinação, porque vai ser um conteúdo gravado, que vai ser bem estudado, lá bem controlado ou certificado. Vamos usar essas palavras bonitas que eles gostam de falar. E aí vão colocar o conteúdo gravado e as dúvidas, ou qualquer IA aí, meia boca, tu já coloca aí no Google aí e te responde um monte de coisa. Esse dia eu tava com uma dor no pé, e aí eu botei lá a dor que eu tava, ele me deu direitinho o que era, né? Se passar daqui 3 dias é porque é isso. Se não isso, é porque não sei o quê. Daí eu disse, tá, mas se por um acaso for, o que eu tomo? Daí ele disse, lá, você pode tomar isso, né? Então, qualquer IA hoje consegue responder as dúvidas das crianças. Então, nesse primeiro momento, eu acredito que eles vão usar para realmente. E aí vão usar também, vão dizer, porque a gente vai gastar bem menos agora, porque não vai ter mais a questão dos altos salários, porque eles vão expurgar esse pessoal. Esse pessoal vai ser expurgado desse meio. A tecnocracia, eu acredito que até os vereadores, deputados, esse pessoal aí vai ser trocado, tá? Isso não vai deixar de existir. Mas aí não vou entrar muito nesse assunto, porque senão vai ser, vamos dizer, o Leandro teórico da conspiração, Leandro é isso. Mas os professores, com certeza. E aí, depois disso, depois que as pessoas estiverem acostumadas, os pais estiverem acostumados, é um vídeo gravado lá mesmo, eles vão começar a botar essa IA a ensinar os filhos. E aí eles vão doutrinar para o lado que eles quiserem. Entendeu? E aí não sei se tem mais volta. Então, eu acredito que a IA não vai conseguir evitar. Ela vai ser a doutrinação. Entendeu? Mas te pergunto eu, meu amigo Leandro, né? Vamos debater um pouquinho isso. Pertinente, muito boa a pergunta do Pedro, né? Em relação ao conteúdo de educação familiar, também vai cair bastante, porque hoje nós já temos essa queda aí de quase 40% dos filhos dependentes, né, já das redes sociais e de todos os conteúdos, e não fazem mais pergunta aos pais. Né? Fica pífia aí esse resultado. Quando a gente vai passar uma informação para o filho, eu acho que o Pedro deve saber bem, né, porque ele é bem jovem aí, ele já sabe o conteúdo, ele já sabe tudo. Então, a resolução dos fatos passa a não ser mais importante a situação educativa do pai e da mãe. Simplesmente vamos ser ponderantes naquilo, tu não faz porque eu sou teu pai e acabou. Mas ele já tem toda a situação resolvida na sua cabeça, todas as informações. Eu sei que pode ser bom, mas dentro de uma situação, eu te pergunto, tá? Será que a gente não está perdendo os nossos filhos para uma realidade já desde pequeno dentro de casa? Já que a maioria dos pais já estão ausentes e o carinho, esse afeto, essa emoção não vai um pouco pelo ralo dentro de tanta informação que eles já estão tendo, e mais ainda criar um programa seletivo para eles, aonde eles já tenham praticamente o lado, vamos hoje medir o QI do Pedro. Pedro, eu acho que tu tem que ser engenheiro, e aí vou levar o Pedro para esse caminho dentro da IA, e não conversando mais com os pais, para saber que o pai possa dizer para ele, não, tu pode ser isso, porque isso vai te trazer um benefício enorme. Tu acha que não estamos perdendo os nossos filhos para isso?
Com certeza, não é só nossos filhos, nós estamos perdendo as famílias, às vezes, né? Até a convivência Sim, com a sim. família. Porque às vezes eles acreditam muito mais na televisão do que numa coisa que tu está falando para eles. Né? Então, às Já vezes, tu hoje, pega. Já hoje, né? Então a gente já sim. tem isso hoje. Né? E nesse futuro aí que eu estou imaginando, eles vão perguntar para a IA qualquer coisa. Entendeu? Porque a IA vai estar, vai ser fazer parte ali daquela dele, do pessoal, da criança, entendeu? Então ela vai ter em qualquer ambiente da casa o, o telefone, a IA vai estar ali naquele telefone dela para ela fazer a pergunta. Ela não vai querer fazer para o pai e para a mãe. Se o pai e a mãe não conversarem muito com os filhos, não se preocuparem muito com isso, se eles não forem um centro, né, ou algo que a criança sente confiança e que pode conversar, não vai ter. Eles vão se sentir muito mais confortável conversando com a IA no telefone. E hoje já acontece, eles vão para o Google, né? Mas ainda é mais difícil. Então, a IA vai ser uma conversação. Eu, talvez algum dia eu faça uma live aqui sobre como o que a IA faz. Ela faz coisas assim surreais. E imagina que isso vai avançar, isso vai ficar muito mais. E já tá se tendo pouco filho, né? Então já já está se tendo pouco filho. Então vai ter menos crianças. Será que é falta da prática ou simplesmente Ah, controle emocional? eu não sei mais o que é, Desculpa, às vezes desculpa. fico meio em dúvida. E, e então, o que vai acontecer? Vai ficar mais fácil ainda para controlar. Vamos para a próxima pergunta, cara. Vamos entrar nesses detalhes aí. Vamos, esquece tudo. Tá, Outro vamos lá. dia. Então, a Mariana perguntou que tipo de doutrinação vocês já viram nas escolas? Tem algum exemplo aí para nós? De Ou quer que eu responda? doutrinação. Pode Que responder, tipo mas eu te respondo, de depois eu entro no assunto. doutrinação vocês já viram nas escolas? Bah, eu vejo um monte de doutrinação. Vamos lá. Uma coisa que eu acho que é muito errado nas escolas é esse culto. Eu vou entrar num tema mais light, tá? Para não pegar pesado, tá? Para não pegar pesado. E o Regis depois ele pode completar. Esse culto à Por favor. natureza, esse culto ao clima, tá? Essa coisa que o homem é culpado do que está acontecendo no clima. Na minha visão, o mundo foi feito para nós humanos. Sem nós humanos, não existiria o mundo, tá? E o mundo é uma criação de Deus, né? E nós também somos uma criação de Deus. Né? Pode ter as pessoas não acreditarem, achar isso ou aquilo, mas até hoje não me provaram o contrário. Né? E só que quando eles colocam essa questão do clima, essa questão da natureza, acima da pessoa humana, porque mesmo que a pessoa não acredite, né, que o mundo foi criado por Deus, mesmo que não acredite que ele quer acreditar que ele saiu lá de uma célula, não sei da onde, há milhões de anos, acredita, cada um com seu. Mas mesmo assim, essa pessoa não acreditando, quando ela coloca o, a natureza, a ecologia, essas questões climáticas. E ninguém está falando aqui que, eu quero estragar o rio, eu quero sujar as ruas. Não. O que acontece? Por muita incompetência de muita gente, eles tratam isso como um erro humano, como as pessoas culpadas, né? As pessoas são culpadas de poluir, as pessoas são culpadas por causa que está aquecendo, as pessoas. Então, tem
um professor, o Ricardo Felício, que ele diz assim: como é que faz para medir a temperatura média do mundo? Ele faz essa pergunta para as pessoas, né? Como que tu mede a temperatura média do mundo para dizer que o mundo está esquentando 1 grau? Né? Se lá na Groenlândia, lá na Antártica, é menos 50 graus. Lá no deserto Saara é mais 50 graus. Quantos pontos no mundo tem de medição de temperatura para conseguir ver a média dessa temperatura do mundo? Então, assim, é lógico que isso é irreal. Isso não existe. É uma teoria, algo teórico que foram colocando para meter medo nas pessoas e também dizer que o mundo é muito mais importante do que a vida do próprio pai, da mãe, das crianças, do coleguinha, né? E aí ficam colocando aquela coisa ali que deve ter vários livros lá na casa do Regis sobre que tem que cuidar do planeta, que o culpado é o humano que polui, é o teu pai que cortou uma árvore é uma pessoa ruim, entendeu? Então eles fazem esse tipo de doutrinação que já desde pequeno as crianças acham que a natureza é importante, né? Mas que é mais importante do que uma vida humana. Você quer falar alguma coisa sobre isso, Regis? Não, pode continuar, tá interessante. Continua. Não, eu já acabei. Deu, já era, eu já falei, eu já falei demais sobre isso. Ô, Mariana, muito obrigado pela sua pergunta, mas não faça mais esse tipo de pergunta. Não, mas olha só, a doutrinação que a gente vê nas escolas, né? Por exemplo, eu vou ainda usar aquele o modo mais radical, certo? Eu vejo também dessa forma que tu vê, mas eu tenho um adendo em cima disso, que é dentro das escolas mesmo, tá? Hoje, com todas as leis que se criam, né, e tudo que se tem evolutivamente, ela chega pouco nas bases escolares em cima disso. São simplesmente falas e não existe execução no campo, né? E aí, quando a gente fala muito sobre certas situações, o jovem de hoje, se ele não vivenciar dentro de um campo de aprendizado, né, que seria estar ali na lida ou buscando informação dentro de uma situação onde tu esteja vivendo isso, é pífio, ele não consegue entender a maioria desses jovens que hoje... Eu quero explicar uma coisa para vocês. A gente tem 2 campos de visão dentro disso, né? A visão, eu vou continuar insistindo, tá, Leandro? A visão de quem tem um poder aquisitivo e de quem não tem. É isso que eu quero que todos aí que estão vendo a gente entendam. Eu uso mais o lado periférico da coisa. E dentro da periferia, não tem essa doutrinação assim, um pouco eficiente e eficaz. Ela tem, como eu te disse, falas, e muito rápida. O que eu preciso fazer dentro das escolas, em cima de qualquer conteúdo, é te passar o básico para que tu tenha um entendimento. Se tu entendeu, tudo bem, tu vai fazer lá a tua prova, o teu conteúdo, para que o professor fique satisfeito, mas chegar no segundo ou no terceiro dia, tu já não tem mais nada, porque a vida do jovem do lado de cá, para qualquer tipo de doutrina, ele é do dia a dia, ele dessas complicações que está acontecendo dentro do lixo que não tem luxo. Então, é isso.